Hoje é quinta, 12 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo agora é o líder do Campeonato Brasileiro de todas as maneiras, né? Porque até o jogo de ontem, entre Fortaleza e Internacional, você tinha aquela situação, o Fortaleza, a equipe com menos pontos perdidos, é só vencer o jogo a menos que reassumirá a liderança. Com a derrota para a equipe colorada, o time de Vojvoda agora é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro de todas as maneiras. O Botafogo agora é o líder. Depende apenas dele para ser campeão brasileiro. Não tem que torcer contra mais ninguém, é só fazer a sua parte nessas últimas 13 rodadas do Campeonato Nacional. Além disso, Luiz Henrique e Bastos deverão voltar a trabalhar hoje com o elenco no Espaço Lumière. E o que fazer? Será que os dois deverão iniciar a partida contra o Corinthians ou os dois podem ser poupados contra a equipe do Parque São Jorge? Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimat é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Caso vocês ainda não tenham feito o cadastro, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Estou colocando o QR Code aqui no nosso vídeo também. É só vocês apontarem seus celulares que vocês poderão cair ali na área de cadastros da Parimat. E eu vou dar duas vantagens para quem se cadastrar na Parimat nesse mês. Primeiro, qualquer cadastro, se a pessoa mandar ali o comprovante do cadastro, utilizando o cupom SORTE, mandando para o e-mail parimat@canaldotf.com, você vai concorrer a uma camisa do Botafogo. Todo mês eu vou sortear uma camisa do Botafogo. Essa é a primeira novidade para vocês em relação à Parimat. A segunda, você vai fazer seu cadastro, até mesmo quem for concorrer à camisa pode fazer também em relação ao camarote do estádio Newton Santos, mas você vai ter que colocar lá uma frase, falar o motivo que você merece ser convidado para assistir do meu lado Botafogo e Criciúma mês que vem no camarote da Parimat no estádio Newton Santos. Então você vai fazer seu cadastro clicando no link que está aqui no primeiro comentário ou apontando o celular no QR Code, vai tirar o print, vai mandar para mim através de parimat@canaldotf.com explicando por que você quer ir ao camarote da Parimat lá no Newton Santos para acompanhar o jogo comigo. E você também vai fazer seu cadastro. É muito simples, muito rápido, muito fácil, só clicar no link e cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF. Acabaram todos os asteriscos. O Botafogo é o líder de fato do Campeonato Brasileiro. Ontem, com a nossa vitória em cima do Fortaleza, chegamos aos 50 pontos na tabela de classificação do Campeonato Nacional. O Fortaleza, com a derrota para a equipe do Internacional, ficou com 48 pontos. Na terceira posição, o Palmeiras com 47. Na quarta, o Flamengo com 44. Desses primeiros colocados, apenas o Flamengo tem um jogo a menos, que será também contra o próprio Internacional lá no Beira-Rio. Se a equipe da Gávea vencer esse jogo, e aquilo que eu sempre falo no canal, né? Você ter um jogo a menos não é sinônimo de que você vai ficar com aquela pontuação que você pode alcançar. O Flamengo, se vencer, chegará a 47 pontos e continuará atrás da gente em relação a 3 do Campeonato Brasileiro. Faltam ainda 13 rodadas para acabar a competição, 39 pontos em disputa, mas neste momento o Botafogo só depende dele para ser campeão. Se a gente vencer todos os 13 jogos, ninguém pode nos alcançar e o título será nosso. Porque se o Fortaleza ganhasse ontem, aí nós teríamos, por exemplo, para a partida contra a equipe do Corinthians, sábado no estádio Newton Santos, aquele detalhe, o Botafogo agora é o segundo colocado, foi ultrapassado pelo Fortaleza. Agora não, a gente depende apenas de nossas próprias forças. E o Botafogo, eu falei isso aqui ontem ou anteontem no canal, não me lembro bem, que todas as vezes que o Botafogo teve jogos decisivos, jogou bem. Os jogos em que o Botafogo se complicou foram aqueles que a concentração caiu. O próprio técnico Arthur Jorge, que não estará à frente da equipe no próximo sábado por causa da suspensão que ele teve, o Botafogo será comandado por seus auxiliares, ele disse que as partidas contra Criciúma e Juventude foram jogos em que o Botafogo não teve a mesma concentração que tem contra os times grandes do futebol brasileiro. E contra o Corinthians você tem que ter essa concentração lá em cima. Falei isso aqui ontem e repito hoje. O Corinthians, apesar de ser um time que está na zona do rebaixamento, é um grupo que tecnicamente tem alguns bons jogadores. O Garro acha um jogadoraço. Você tem bons jogadores no Corinthians, você tem 2 zagueiros interessantes, você tem um bom goleiro, que é o Hugo Moura. Então você tem que ter aquele Botafogo que a gente tem visto jogando em nossa casa, com muita intensidade, com muita força, com muita fibra, e só assim nós iremos vencer esta equipe no estádio Newton Santos. Se a gente baixar a guarda, eles têm totais condições
de conseguirem uma vitória em cima da gente na nossa casa. Para relembrar a próxima rodada, você terá a próxima rodada, a rodada de número 26, com os seguintes jogos. Sábado, Atlético Goianiense e Vitória, Atlético Paranaense e Fortaleza. O Atlético Paranaense foi eliminado antes da Copa do Brasil, precisando vencer. Eu não acredito que o Fortaleza tenha força para o título brasileiro. Acho que o Fortaleza tem muita força para conseguir uma vaga no G4. Mas para título brasileiro eu acho que ainda falta um elenco, né? O Fortaleza não tem um elenco vasto. E agora com Copa Sul-Americana, talvez o time do Vojvoda sinta um pouco. Mas é um time muito bem organizado. E, cara, o Campeonato Brasileiro do caramba. E o seu Marinho ontem, falando de arbitragem, reclamando da arbitragem, havia feito isso depois do jogo contra a gente no Campeonato Brasileiro, falando que não querem deixar o time do Nordeste ser campeão brasileiro, porque ele reclamou do gol que aconteceu do Internacional. E o CEO da equipe também, o Marcelo Paes, reclamando da arbitragem. É isso, né? Estão reclamando e quando a gente reclamava, o Fortaleza fez nota oficial, etc, etc, etc. O Marinho, pela segunda vez, reclama. Particularmente, eu achei falta no segundo gol do Internacional. Mas mesmo se tivesse terminado empatada a partida, o Fortaleza continuaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para eles assumirem a liderança, eles teriam que ter vencido a equipe colorada. O nosso jogo, às 21 horas, contra a equipe do Corinthians. Domingo, nós teremos Juventude e Fluminense, Red Bull, Bragantino e Grêmio, Palmeiras e Criciúma, Flamengo e Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo e fechando a rodada na segunda-feira, Internacional e Cuiabá. Estes serão jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como vocês puderam ver aqui, o Palmeiras tem um jogo facílimo dentro da sua casa e o Botafogo tem um jogo que é duro, né? Um jogo clássico do futebol brasileiro contra a equipe corintiana. A gente tem que vencer para não dar chances para a equipe do Abel Ferreira. Acredito que o título será disputado entre essas duas equipes e com o Flamengo correndo por fora. Eu acredito que seja isso até o final do Campeonato Nacional. Mas agora não tem mais aquela conversa de pontos perdidos. O Botafogo é o líder de fato e direito do Campeonato Brasileiro. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Depois das atuações de jogadores por suas seleções, Savarino pela venezuelana, Bastos pela angolana, Luiz Henrique pela seleção brasileira e Gatito Fernandes pela seleção paraguaia, esses atletas deverão se reapresentar hoje lá no Espaço Lunier para voltarem a trabalhar visando as partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores da América. E você acha que deve poupar esses jogadores para a partida contra o Corinthians? Por exemplo, o Bastos jogou na África, chegou ontem no Rio de Janeiro, inclusive a sua esposa chegou a postar fotos dele pegando uma piscininha na sua casa. Vocês acham que o Bastos deve dar uma descansada visando o jogo contra o São Paulo? Luiz Henrique, que não jogou tantos minutos na partida da última terça-feira da Seleção Brasileira, mas jogou 45 minutos. O jogo foi no Paraguai, viagem curta. Mas vocês acham que o Luiz Henrique deveria ser poupado no jogo contra o Corinthians, ficando no banco de reservas? Savarino jogou poucos minutos com a camisa venezuelana. Eu acho que o que pega mais é a viagem, mas você tem um tempo até o jogo de sábado para uma recuperação. E o Gatito será banco do goleiro John. Mas falem aqui embaixo, vocês acham que esses jogadores precisam ou não serem poupados para a partida contra a equipe do Corinthians? Na minha opinião, pouparia o Bastos, principalmente pela viagem para a África. Colocaria ali Adrielson jogando ao lado do Barbosa, seguraria o Bastos do banco de reservas e o angolano seria titular normalmente contra a equipe do São Paulo pela Copa Libertadores. Luiz Henrique eu colocaria, Savarino eu colocaria, para eles poderem jogar contra a equipe do Parque São Jorge. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo junto.